Agora que você já conhece os principais conceitos financeiros e contábeis e compreendeu como funciona todo o método das gavetas, chegou o momento de falarmos sobre indicadores e relatórios financeiros. Esses elementos são fundamentais para oferecer ao dono da clínica, seja ele o médico ou o gestor, uma visão clara da situação atual e futura da empresa, facilitando a tomada de decisão no curto, médio e longo prazo. Mas afinal de contas, Adriana, o que são indicadores financeiros? Os indicadores financeiros são métricas de desempenho, ou seja, valores de referência que nós utilizamos para avaliar a performance da clínica. Ou setores específicos, os núcleos, os centros de custo, como eu falei. Eles ajudam a responder várias perguntas, como por exemplo, qual é o gasto médio com insumos e medicamentos? Se nós estamos dentro das metas financeiras estabelecidas ou não, se nós estamos gastando, pagando mais impostos do que deveríamos, ou seja, esses indicadores são divididos entre categorias e a partir daí nós conseguimos acompanhar se eles estão adequados ou não. Então, quais seriam os principais indicadores? Falando dos custos diretos, lembra que a gente falou lá atrás? Que são os gastos diretamente relacionados aos serviços prestados pela clínica ou pelo médico. Dentro dessa categoria, nós vamos ter os impostos, a mão de obra direta, que são aqueles valores repassados aos médicos ou outros profissionais que recebem por produtividade, os gastos com materiais e medicamentos, premiação e bonificação de equipe por metas, e as taxas, por exemplo, de cartão de crédito. Esses custos vão impactar diretamente o resultado operacional da clínica e podem variar muito. É comum, inclusive, que médicos não contabilizem a sua própria remuneração, ou seja, a sua mão de obra direta dentro dos custos diretos. Mas isso é um erro gravíssimo, porque ele pode comprometer toda a análise financeira. O valor devido ao médico deve ser registrado nessa categoria antes do resultado final da empresa. E, como eu falei, outro indicador importantíssimo será a margem de contribuição, que é o valor que sobra depois que nós retiramos os custos diretos. Muitas pessoas costumam chamar isso no dia a dia de lucro bruto. Ele é importante para que a gente possa analisar qual será o procedimento, por exemplo, com maior rentabilidade. Outros pontos importantes que devem ser considerados ao analisarmos os indicadores. Qual é o tipo de regime tributário utilizado? Isso irá interferir diretamente no percentual de imposto pago. Qual é a especialidade médica? Dependendo do tipo de serviço, o repasse para o médico terá um percentual ou outro. Qual é a especialidade? Também irá interferir na quantidade ou percentual de insumos que você vai comprar na sua clínica. Se você fez ou não antecipação de cartão de crédito, ou seja, tudo isso irá interferir no indicador e, consequentemente, na nossa margem de contribuição. Por isso, na hora de indicar e sugerir uma meta de indicador, é preciso primeiro entender o perfil da clínica e a especialidade médica. Outro indicador importantíssimo são as despesas operacionais. Como eu falei, nós vamos utilizá-lo o tempo todo, inclusive para cálculo de ponto de equilíbrio e ponto de equilíbrio ideal. E dentro das despesas operacionais nós temos despesas administrativas, despesa com pessoal, folha de pagamento, vale transporte, rescisões, despesas financeiras como tarifa de banco, IOF, juros de cheque especial e despesas com marketing, que aqui eu deixo uma observação que eu sempre reservo um percentual para aqueles valores que toda clínica precisa ter para trabalhar marketing, como uma agência de mídia, as filmagens e o tráfego pago. Em uma clínica bem estruturada, geralmente as despesas operacionais ficarão em torno de 20%, considerando 5% de marketing, ou seja, 15% entre despesas administrativas, despesas com pessoal e despesas financeiras e 5% de marketing. É claro, pessoal, que como eu já falei,
Isso é uma ideia e pode variar de clínica para clínica, de especialidade para especialidade. E o resultado? Resultado é o valor restante após subtrair as despesas operacionais da margem de contribuição. Porém, apesar deste ser o resultado da clínica, não é necessariamente o que fica de caixa da empresa, porque após o resultado operacional, nós ainda vamos precisar tirar tudo que é investimento e a parte de empréstimos e financiamentos e distribuição de lucro para os sócios, caso eles façam. Aí sim, depois de subtrair esse valor, nós teremos o resultado final, que pode ser positivo ou negativo, gerando caixa para a empresa ou não. Então, muitas clínicas costumam apresentar, às vezes, um resultado operacional positivo, porém, por estarem extremamente endividadas, elas acabam com caixa negativo, porque assumiram compromissos financeiros, como compra de tecnologias, reformas e necessidade de capital de giro, além da sua capacidade de pagamento. Então, esses indicadores é que serão o nosso norte na hora de entender qual é o ponto da clínica que precisa ser trabalhado para que a gente tenha um resultado operacional positivo e seja capaz de gerar caixa para a empresa.